Let's start the party. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Let's start the party. Está a começar mais uma edição do programa Entrevista Exclusiva. Hoje é sexta-feira. Espero que esteja aí do outro lado para acompanhar esta grande entrevista que vamos ter com o ativista e defensor dos direitos humanos Gamito dos Santos. Sem mais delongas, eu quero mesmo aqui agradecer por aceitar o nosso convite para, nesse caso, o programa Entrevista Exclusiva. Só para iniciar, saúde os nossos ouvintes que estão neste preciso momento a acompanhar o programa Entrevista Exclusiva. Boa tarde a todos os internautas, a todos amantes, ou melhor dizer, fãs deste programa. Nós estamos aqui para dar a nossa opinião, ou melhor dizer, falarmos, respondermos aquilo que são as vossas questões, as vossas inquietações. Coloquem mais questões, nós somos um livro aberto, que não temos nada a esconder. E muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida para ser convidado para este momento. Continuem sempre a nos convidar e nós estaremos também engajados para juntos fazermos Moçambique crescer. Pois bem, muito obrigado uma vez mais. Antes mesmo de começarmos a falar daquilo que é o nosso tema central, que é a justiça moçambicana, eu queria aqui saber do caro ilustre como é que recebeu a carta aberta feita pelo ativista Marshal Manfred. Bom, primeiro recebi com maior entusiasmo, maior alegria e recebi com calor de emoção saber que existem ativistas que nos olham e continuam a nos olhar como espelho nesta matéria do ativismo. Numa das vezes eu já escrevi algumas cartas, como chamam no Facebook, sobretudo quando o desaparecimento do sismo, e a carta mesmo que eu escrevi, coloquei-me como o pai dos ativistas em Nampula. E é isto que muitas das vezes as pessoas têm me feito posicionar-me. O ativismo em Nampula, quando está perdido, eu me sinto estar perdido. Então, quando recebi aquela carta, fiquei com calor de emoção e acreditei que, efetivamente, o nosso trabalho tem chegado e estamos a se tornar referência para as gerações vindouras e mais outros colegas que têm trilhado nesta caminhada. E tanto que não me dei muito tempo, logo no dia seguinte respondi a carta, expliquei o que é que estava a acontecer e estou disposto a explicar milhões de vezes que me pediram. Pois bem, então ficou aí a primeira intervenção do nosso convidado do dia, Gamito dos Santos, o ativista social e defensor dos direitos humanos. Antes mesmo, queria que, nesse caso, uma questão, uma petição do público para saber que é esta figura de Gamito dos Santos e o que lhe motivou a ingressar-se no mundo de ativismo. Bom, Gamito dos Santos é um jovem ativista social
ativista particularmente dos direitos humanos, como sabem, sou defensor dos direitos humanos, e que muitas das vezes eu costumo dizer que o ativismo parte mesmo do berço. Se você no berço não teve esta vontade ou esta iniciativa de lutar pelos direitos humanos, você não vai, por algum momento, se apaixonar pelo ativismo. Então, de alguma forma, eu digo que me apaixonei pelo ativismo porque desde criança lutei pelos outros. Lutei pelos outros e por essa razão que sempre me senti ativista, pese embora que exerci de forma diversificada, tanto que nunca alguns conseguiram perceber os contextos. Acredito que hoje estou a ser mais notório porque o meu exercício tornou-se meio profissional do que de forma amadora. Então, há muitos ativistas anônimos que fazem o ativismo dia após dia, mas de forma amadora. E quando fazem de forma amadora, é difícil serem identificados ou serem, por algum momento, servirem como exemplo de cidadania. Mas não deixam de ser ativistas, não deixam de ser pessoas que nós temos que depositar a total confiança. Porque todo aquele que defende a justiça, todo aquele que defende o injustiçado, de certa forma, ele é ativista. Então, eu comecei o ativismo desde no berço e eu sou uma pessoa que discutia até mesmo com os meus progenitores, quando por algum momento eu sentisse que alguma decisão delas, eles são humanos, né? E alguma decisão delas estava fora do contexto e eu tentava negociar com os meus pais em gesto de retaliar-me que, papá, isso também eu não vou concordar, isto porque isto tinha que ser assim, não tinha que ser assim. Mesmo no vizinho, quando eu visse um vizinho abater o seu filho, eu também tentava intervir, que isto não pode ser assim. E daí que até me chamavam de atrevido por aí fora. Mas eu conseguia me perceber que no meu interior estava a nascer, aliás, nasceu um outro gamito diferente daquilo que a sociedade vê. Pela primeira vez abracei o ativismo quando comecei a fazer o ativismo sobre saúde sexual e reprodutiva. Eu sou um dos primeiros ativistas, tenho, o prazer de anunciar isso, sou um dos primeiros ativistas a ser formado em Nampula em matéria de saúde sexual e reprodutiva pelo programa Geração Bis. Então, quem recorda-se do programa Geração Bis, nós fomos os primeiros mentores deste programa ao nível da província de Nampula. Então, quando fui formado pelo programa Geração Bis e aprendemos o que era isso do ativismo, e comecei a perceber que, afinal, o exercício de cidadania está em mim e mora em mim. Então, é neste contexto que eu abracei o ativismo de lá até hoje. É verdade que com um pouco de declive, porque eu sou daqueles que gosto de viver de experiências, não gosto de viver de questões, digamos, emotivas, ou melhor dizer, teóricas. Então, é daí que eu, por algum momento, já abracei movimentos políticos partidários, como não é segredo nenhum, e já, apoiei alguns partidos. Não me sinto membro, nunca me senti membro de um partido, porque nunca tive cartão de membro como tal, em nenhum partido político, mas já apoiei o MDM, já apoiei a Renamo, já apoiei diferentes partidos que, por algum momento, lutam pela causa justa, na altura que eu pensei assim que lutavam pela causa justa, mas hoje percebo que todos os partidos têm a mesma visão e o mesmo contexto. Então, por aí. Pois bem, e hoje Gamito dos Santos é um dos ativistas, ou seja, é o primeiro ativista a ser confiado em Nampula. Como é que olha sobre esta total confiança que o povo tem com esta figura? Bom, eu primeiro me sinto lisonjeado, me sinto feliz, me sinto, de certa forma, aquela pessoa que por algum momento pode inspirar gerações. Então, eu quando algum momento as pessoas falam comigo neste contexto de confiarem-me pelo ativismo, eu me sinto feliz. Me sinto feliz porque isto não é fácil, é uma caminhada super e muito longa, que é um percurso que exige uma paciência, resiliência e por aí fora. Então, nesta vertente, eu sempre me senti muito bem e até agora me sinto mais feliz ainda quando eu vejo, mas o meu desafio é mesmo formar com que essas pessoas que olham em mim como fonte de inspiração se transformem também em outros gamitos. E este é o meu desafio, de formar vários gamitos a cada dia que passa.
Pois bem, muito obrigado pelas intervenções. Agora sim, queremos falar sobre a questão de justiça e também vamos falar um pouco mais do sismo, do aproximamento do sismo e também sobre a questão de apoiar o governador. São temas que nós vamos abordar na presente edição do programa Entrevista Exclusiva. Só para iniciar com este tema, como é que olha sobre a justiça moçambicana? Bom, a justiça moçambicana é uma miragem que eu costumo dizer que é um desafio ainda que nós temos que percorrer. E tanto que nós existimos, vocês como jornalistas, nós como ativistas e os outros atores, os advogados por aí fora. Então nós todos fazemos a parte, do sistema judiciário. Porque nós todos perseguimos o justo, neste caso queremos advocar pela justiça. Então, esta componente toda, esta turma toda que compõe esta máquina judiciária está aqui para fazer frente àquilo que são os desafios da justiça. É verdade, como eu disse, a justiça é um desafio e é uma miragem, porque muitas das vezes a justiça só funciona quando é o cão morto ali estatelado. Mas quando são, por algum momento, aqueles que nós consideramos os gabaritos de grande grau que por algum momento cometem, muitas das vezes a justiça é morosa. E se ela chega tardia, e se chega tardia, muitas das vezes chega de uma forma muito leviana, que por algum momento não se considera punitiva no sentido de corrigir aquilo que são comportamentos, desviantes que estas pessoas têm cometido. Então, os políticos, sobretudo, monopolizam essa justiça ao seu favor. E esta situação, que por algum momento nós temos um modelo presidencial, em que o presidente da República nomeia o juiz, nomeia o procurador, nomeia o provedor, então nomeia uma gama de pessoas que por algum momento deviam fazer funcionar a máquina da justiça. Isto dificulta com que este judiciário nomeado por algum momento vai exercer as funções tal como a sociedade espera, tal como nós os outros esperamos, né, do esforço dele. Então, isto por algum momento nos preocupa bastante, mas não estamos aqui a nos deixar de mãos atadas, estamos a lutar a cada dia que passa. Aliás, até mesmo neste momento que eu estou a falar, estou a vir da Procuradoria Provincial, porque como sabem, hoje estou a fazer 3 anos que eu fui sequestrado, raptado, torturado, que por algum momento até hoje nenhuma resposta tive por parte das autoridades. E hoje, dia 19, completa 3 anos que este processo está na Procuradoria e nada avança. Imagine só a questão desta figura, que o governo não está a trazer soluções relativamente sobre a justiça. E quanto ao povo, como é que a justiça deve ser acessível para todos? Bom, o que nós temos que fazer é advocar. E nós temos que continuar a bater porta, temos que continuar a chatear, temos que continuar a incomodar, temos que continuar a fazer tudo para que o modelo que nós estamos a gerir a justiça em Moçambique possa ser alterado. A primeira coisa é essa. Os políticos não podem nomear os juízes, os políticos não podem nomear os procuradores, os políticos não podem nomear o provedor. Então, essas pessoas todas devem ser indicadas por seus pares. Só assim que nós vamos ter uma justiça justa daquilo que nós almejamos como sociedade, daquilo que nós precisamos como povo. Então, se nós continuarmos vocês como jornalistas, os académicos, assim como nós como ativistas, continuarmos a advocar no sentido de trazer, estas exigências que o Estado precisa, acreditamos que mesmo que demore, isto vai chegar. E acredita-se que mesmo que os políticos, principalmente o Presidente da República, deixem exercer a função de nomear os juízes, pode vir mudar alguma coisa? Se vir mudar, de que forma? Sim, nós teremos maior autonomia dos juízes, teremos maior autonomia dos procuradores. Eu estava a falar agora que estou a vir da Procuradoria de um caso em que eu fui sequestrado, torturado pela máquina, da PRM. E eu acredito que esses da PRM foi um político que orientou, façam isto com Gamito, façam aquilo com Gamito. Então, se nós por algum momento tivéssemos uma procuradoria isenta das amarras políticas, acredito que até hoje o procurador já teria emitido um despacho para o tribunal. E o tribunal já teria julgado na sua plena consciência, de acordo à lei, aquelas pessoas que me sequestraram e me torturaram já teriam sido punidas, ou se não forem punidas, como dizem que é contra desconhecidos autos. Então, o Estado que mandou, neste
neste caso, a PRM já teria sido responsabilizada para indemnizar, neste caso, a figura de Sogamito, que foi injustiçado, foi torturado, foi agredido, foi detido, de certa forma. Então, se nós termos uma justiça que por algum momento se desembaraça dessas amarras políticas, nós teremos maior autonomia judiciária, maior autonomia do pessoal que estiver lá no judiciário e que por algum momento teremos uma justiça, primeiro, flexível, segundo, justa, terceiro, que por algum momento não se coloque aqui a questões de corrupção. Exatamente. Pois bem, Excelência, no passado recente, o Ponto Norte FM testemunhou a submissão de um processo crime contra o comandante da 2ª Esquadra, nesse caso da PRM em Nampula. Trata-se de uma justiça que o defensor dos direitos humanos quer que seja reposta sobre a torturação dos cidadãos que acontece não só naquelas celas, um pouco por toda a província de Nampula. Acredita-se que com esta ação que o Excelência fez, a justiça poderá chegar, tendo em vista sobre os aspectos que acabou aqui por arrolar? Bom, nós como defensores e nós como moçambicanos, a palavra de ordem é: não podemos desistir do nosso país. Eu como moçambicano, eu como gamito, não tenho outra nacionalidade. Eu sou moçambicano. E sendo moçambicano, não vou desistir do meu país. E não querendo desistir do meu país, vou lutar com todas as armas que o Judiciário, a Constituição da República, está a me dar ao meu favor. E uma das armas que a Constituição da República está a me dar é usar todas as instituições do Estado para resolver qualquer diferendo que estiver a ocorrer no meu país. Então, aquela situação de tortura de pessoas nas cadeias é um diferendo. E eu, como ativista, não posso admitir com que pessoas vão ser presas e quando chegam lá na cadeia sejam torturadas. Eu não posso admitir. Eu, como ativista, tenho que ir atrás desta violação da lei, porque em Moçambique, a confissão por tortura, primeiro, é crime. Segundo, todo aquele que você submeta à tortura para confessar qualquer tipo de crime, corre o risco dele não falar a verdade, corre o risco dele assumir o que ele não fez, de certa forma, para trazer questões que não são aquelas que ele é acusado. Então, nós fomos atrás daquele assunto porque recebemos denúncias e nós acreditamos que o judiciário poderá trabalhar na matéria. Agora, se a justiça vai ser justa ou não, esse é outro debate que eu não quero trazer. Pois bem, a Excelência falou aqui sobre, nesse caso, o Estado deve abstenhar-se, nesse caso os políticos, nomear os juízes. Está lá, quando falamos de políticos, também existem aqueles partidos parlamentares que fazem parte do processo, que, por sinal, convidam nesses eventos para fazerem parte. Qual é o papel dos partidos políticos parlamentares perante a justiça moçambicana? Como eu disse, primeiramente, eu sou daqueles que por algum momento não gosto de viver de teorias. Eu sou muito de práticas. E eu disse na minha introdução que primeiro apoiei alguns movimentos políticos, mas no final eu chego a perceber que todos os partidos são farinhas do mesmo saco. Então, não podemos se abster do nosso país, nós como sociedade, o senhor como jornalista, eu como ativista, os jovens ali como estudantes, ninguém pode se abster de fazer qualquer coisa pelo seu país a confiar nos partidos políticos, porque os partidos políticos quando vão na Assembleia da República, todos eles têm seus interesses e muitas das vezes não são do povo. São interesses daquele grupo que lidera o tal partido. E se formos a perceber, a prova está aqui. Nas eleições, nós tivemos aqui a situação do Venâncio, com o Podemos, depois tivemos com o CAD, depois tivemos com o Venâncio, com o MDM e tudo mais. Se formos a fazer uma leitura conjuntural disto, vamos entender que todos eles apenas estão acomodados com os seus interesses. Porque se acomodassem com os interesses da população, eu acho que nenhum partido estaria na Assembleia da República hoje, nenhum partido estaria lá a comer o banquete, nenhum partido estaria no diálogo nacional inclusivo, sem que esteja incluído a todo moçambicano, inclusive ao Venâncio que hoje está a reivindicar, estar no diálogo nacional, que é a pessoa que criou condições para que o tal diálogo acontecesse, mas foi excluído. E os partidos que fazem parte nela, os da oposição, não fizeram absolutamente nada. Então, não podemos aqui levar ou se abster da nossa responsabilidade com o país, deixando para os partidos políticos. Todos esses têm interesses obscuros e que são interesses de um grupelho que lidera esses partidos políticos. E falar mesmo do diálogo inclusivo, parece que o Venâncio Mondlane, primeiramente, foi convidado para fazer parte, só que dizia que na altura não estava em condições.
uma coisa é convidar, a outra coisa é chantagear. Foi chantageado para sair da parte incerta onde estava para vir se ingressar no diálogo. Então isso é chantagem. O que nós queremos aqui, de certa forma, não é chantagem. O que nós queremos é mesmo um convite aberto. E sendo um convite aberto, o que nós queremos é que isso seja transparente e claro. Está a perceber? Então, neste presente momento, não posso dizer que ele foi convidado, foi chantageado. Pois bem, estamos então a ter entrevista exclusiva com Gamito dos Santos, pese embora que está a ser mesmo pressionado por um grupo de estudantes, mas acredito que até lá poderemos terminar a entrevista, queremos mesmo terminar, não queremos ser como na edição passada do programa, em que não chegamos a terminar com o Albino Ferruguilha, mas pronto. Já para terminar esse ponto de justiça, quais são as responsabilidades do governo e do setor privado sobre a questão da justiça em Moçambique? Bom, as responsabilidades do governo estão patentes na Constituição da República. Não podemos ser nós a atribuir essas responsabilidades. Estão patentes lá. E a responsabilidade do setor privado, ou setor da sociedade civil, da imprensa e por aí fora, é de nós continuarmos a advocar e pressionarmos no sentido que o governo cumpra com suas responsabilidades. Porque as responsabilidades já estão lá plasmadas. Não precisamos inventar nada. O que nós precisamos mesmo é que mudemos do sistema de indicação dos juízes, indicação dos procuradores, passem por eleição. Isso nós temos que pressionar para que aconteça. O resto está na Constituição, é só se cumprir. Pois bem, sim senhora, estamos aqui a falar sobre justiça moçambicana. O Gamito dos Santos, o defensor dos direitos humanos em Nampula, que nos últimos tempos está a ser, nesse caso, o homem de destaque em toda parte desta parcela do país. E também há um tema que nós queremos aqui um pouco abordar, relativamente antes mesmo de falarmos sobre a questão do que tipo de ativismo que o Gamito dos Santos exerce ao nível da província de Nampula. Queremos também ouvir relativamente sobre a questão de Cabo Delgado. A União Europeia vai cortar o financiamento. Eu não gostaria de comentar sobre isso. Não gostaria de comentar porque eu não sou especialista em relações internacionais, relações diplomáticas. Estaria a inventar, então não é uma área que eu domino muito e eu não quero por algum momento ser alguém que vem aqui para inventar dados. Então, com todo o respeito, não vou poder comentar sobre isto. Pois bem, há uma questão que foi colocada, que tipo de ativismo que o Gamito dos Santos exerce em Nampula? Eu não sei em que contexto esta pergunta aparece. Mas na verdade, tal como diz, eu sou ativista político e ativista social. A questão é relativamente, começa nesse caso na premiação de Nampula como o melhor executor, nesse caso na FACIN Internacional que aconteceu em Maputo, e ao regresso do governador na província de Nampula, foi o Gamito dos Santos que mobilizou a população para a recepção do governador. Outro ponto é relativamente sobre o desaparecimento do sismo, que ficou pouco mais de 20 dias fora da província de Nampula. Não se sabe se era fora do país ou não, mas o Gamito dos Santos apareceu a dizer que tinha informações, mantinha o contacto com o sismo e, por fim, no dia que ele regressou, foi a mesma figura que pediu apoio ao governador, que foi o governador de Nampula, que garantiu toda a logística do regresso do sismo. Razão pela qual que as pessoas questionam que tipo de ativismo. Pois é. Ok. Bom, primeiro é de que o maior erro das pessoas é pensar em conhecer o que é o ativismo pelo fato de dizerem que para ser ativista não precisa de uma formação. As pessoas pensam que dominam o que é isso, mas não é verdade. Há muita gente que não sabe o que é fazer ativismo, o que é exercer ativismo, o ser ativista, sabe? Então, se nós formos a buscar os conceitos do ativismo, é o exercício da cidadania ativa. E exercício da cidadania ativa não significa que eu tenho que estar contra o governo, mas eu tenho que estar contra algumas atitudes que não são lícitas, que são cometidas pelos servidores públicos. Aliás, mesmo também pela sociedade. Não sei se entendemos até aqui. Então, o que eu quero dizer com isso?
eu como ativista tenho responsabilidades dentro do meu país. E uma das responsabilidades é apoiar o meu país no seu desenvolvimento, no seu percurso. E apoiar o meu país o que é? É apoiar os gestores, os servidores públicos. E apoiar a eles não significa isolá-los. Não se pode isolar alguém que você precisa dele para resolver determinados assuntos. O que é que eu estou a dizer com isso? Se nós estamos a lutar com a situação da injustiça no nosso país, o que nós precisamos mesmo é aproximar a pessoa que detém o poder para junto com ele resolver. Para junto com ele buscar soluções. Se o governador da província de Nampula, neste caso Mariano Abdullah, o tio Salimo, ele é aberto à sociedade, eu não vejo mal nenhum de eu sentar com ele e traçar políticas que possam ajudar a minha comunidade e possam ajudar a minha sociedade. Estou a exercer o meu ativismo. E o conceito do ativismo é a questão de lobbies e advocacia. O que é isso, advocacia? A advocacia é um conjunto de pressões que qualquer cidadão pode exercer ou qualquer entidade pode exercer pressionando as entidades que detêm o poder. Normalmente a advocacia não se faz com um indivíduo, faz-se com entidades que tomam poder. Porque a advocacia é a capacidade de poder influenciar nas políticas públicas. Estamos a entender até aqui? Então, e a advocacia, muitas das vezes, só é funcional quando anda com uma palavra chamada lobbies. O que é isso, lobbies? Lobbies é um conjunto de firmar várias parcerias, vários contactos que permitam você por algum momento, resolver determinados assuntos. Então, se eu por algum momento tenho contato com o governador, tenho uma boa relação, se eu me dizem que na primeira esquadra estão detidas algumas pessoas injustamente, para mim é fácil eu pegar o telefone, ligar para o governador, enquanto eu estou a preparar o documento para ir à procuradoria. Não sei se está a entender. Então, é fácil. Se eu ligo para o governador e o governador tem maior possibilidade de ordenar a soltura das pessoas que foram detidas injustamente, então, para mim, vale a pena isolar o governador ou vale a pena ter o governador como meu parceiro? Entendam. Uma coisa é ter parceiro, a outra coisa é ter amizade. O governador não é meu amigo. Ele é meu parceiro de trabalho. Não sei se estamos a perceber até aqui. Agora, a situação do SISMO, onde é que entra nisto? Esta componente de fazer lobby e advocacia, o SISMO estava em apuros. Quero aqui deixar claro que nos primeiros 4 dias eu não sabia do paradeiro do SISMO. Tanto que muitos jornalistas aqui ligaram para mim que eu pudesse me pronunciar. Aliás, antes de eu ser ativista social e antes de eu ser diretor executivo de uma organização, eu sou coordenador provincial da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos. E a Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, um dos pilares principais desta rede é proteger todo ativista, todo jornalista, que o senhor também é jornalista, todo advogado, todos os defensores de direitos humanos. E esses todos são defensores. Então é proteger esses todos. Então, eu tinha a obrigação de fazer de tudo para que o SISMO voltasse são e saudável. Vocês estamos a entender até aqui? Então, uma das obrigações minhas, estrategicamente, me valia muito eu fazer uma aliança com o governador para garantir a proteção do próprio SISMO e me valia muito fazer uma aliança com o governador para garantir com que o governador honre com seu compromisso. Porque muitas das vezes nós sabemos que as pessoas que ameaçam estão dentro do Estado, estão da elite política. Então, se eu faço uma aliança com o governador, automaticamente estou a proteger a pessoa que eu estou a advocar por ela, que é o SISMO neste caso, e estou a proteger a mim. No momento em que estas palavras muitas das vezes saem no Facebook, nos WhatsApps por aí, o que é que acontece? As pessoas não conseguem perceber o conceito do ativismo, que é isso que eu estou a dizer agora. No momento em que as pessoas estão a comentar que não, ele não pode aceitar o dinheiro do governador, o dinheiro do governo, o dinheiro do não sei o quê, para ele pagar a passagem para voltar para aqui. Se você lançar uma campanha no Facebook, estou a pedir contribuição para pagar voo para o SISMO, ninguém vai tirar. Por isso, tem-se dito, os comportamentos são coletivos, mas as consequências são individuais. Então é preciso que você comece a decifrar, a filtrar o que é que você tem que fazer na sociedade. Fazer ativismo não é bater, não é insultar o governo, não é insultar o governador, não é insultar as pessoas que tomam poder, mas sim é bater de frente com elas que esta atitude está errada, esta atitude temos que mudar, esta atitude temos que resolver e por aí fora. Então, é aqui onde Gamito entra como causa de dizer que ele é duvidoso.
Mas a minha dúvida é de que eu vou buscar sempre o apoio do Salim, vou buscar apoio da Presidência da República. Aliás, nos países desenvolvidos, esta questão já está ultrapassada. Porque nos países desenvolvidos, os ativistas, as organizações da sociedade civil, são financiados com o próprio Estado. Amanhã, se eu requerer, em nome da Cochucur, peço apoio e equipamento do meu escritório, não temos mesa, não temos secretária, o governador pagar este material todo e ir fazer, ir fazer chegar ali, na Cochucur, o material todo do escritório, não pode ser tabu e não pode ser interpretado isso como compra da mente do Gamito. Não. E o que tem que acontecer é que a partir dali o Gamito tem que fazer mais exigência ao Estado, mais pressão ao governo, mais pressão não sei o quê, porque ele está a resolver algumas coisas nas comunidades. Recentemente nós estávamos a distribuir oleados de cobertura para as casas que foram desabando pelas chuvas. Este é um trabalho que o governo devia fazer, mas eu como ativista fui fazer em nome do Estado. E o que eu fiz, nada mais, nada menos que é ajudar o nosso governo. Porque nós sabemos que nenhum governo consegue estender a mão para todos. Excelência, falou aqui que os primeiros 4 dias não conseguiu se interagir com o sismo. E como é que foi? Como é que conseguiu ter o contacto após a passagem dos 4 dias com o sismo? Quando o sismo desaparece, depois de 2 dias, eu não fiz absolutamente nada. O 3º dia recebi pressão muito maior. Eu não tive como, tive que me levantar. Comecei a fazer os meus barulhos, a minha maneira, a minha advocacia. Escrevemos, antes de escrever, foi entrevistado o governador, onde estava, e ele disse que não tinha conhecimento, não tinha informação oficial do desaparecimento do sismo. E a quem cabia essa informação oficial? Cabia ao Gamito. Eu, como coordenador da rede dos defensores dos direitos humanos, cabia a mim informar às autoridades. E daí, no 4º dia, formalizei a queixa nas entidades competentes. Eu tinha que formalizar a Procuradoria, o Cernic, assim como participar ao gabinete do governador. Depois desta participação, começamos com os movimentos nas redes sociais. É aí onde o sismo, onde estava, conseguiu ver que estava acontecendo aquele movimento, entrou em contato comigo. Eu não tinha, os contactos dele estavam todos inativos. Então, ele entrou em contato comigo. Estou bem, estou saudável, mas estou nessa situação ainda, estou em apuros. E daí eu disse, mantenha-se em contato comigo, porque eu preciso lhe dar algumas dicas de segurança. Porque nós podemos ter tantos ativistas aqui na Nampula, como eu disse, sou o pai dos ativistas. Eu tenho maior capacidade de formação em termos de segurança em relação a todos. Então, já tive formações até na Alemanha, já tive formações, em Bruxelas. Vocês souberam que no ano passado ganhei 2 prêmios consecutivos como maior ativista. Primeiro, da África, do continente todo. Segundo, da África Austral. Então, esses prêmios todos me levaram a várias formações de segurança, seja cibernética, assim como física. Então, essas formações todas, quando eu tive em Bruxelas, na Irlanda, na República Tcheca e assim como no Parlamento Europeu, valeram a pena, tenho que induzir os meus colegas para se proteger. Então é daí que eu também tenho que dar algumas dicas para ele se proteger. E começamos com aquele processo de advocacia até o seu regresso. E ele estava a dizer que estava onde na altura? Isso não posso falar. Mas já está cá, entre nós. Isso não posso falar. Então, acredita-se que foi normalmente uma armadilha que foi feita exatamente para esta questão de, de apoio, ou sei lá. Bom, se é uma armadilha, só o sismo é que pode responder. Não sou eu. Mas eu fiz o meu papel de proteger a quem estava a precisar. Excelência, uma coisa é certa. O sismo já está cá, já voltou a trabalhar normalmente, mas até então estar a negar, nesse caso a falar, nesse caso depois de manter o contato com ele, onde é que estava e como é que ele conseguiu sair de Nampula para esse local? Inácio, há questões de segurança. Hoje o sismo sofreu aquilo e voltou. Imagina que eu anuncio onde ele estava agora. E depois nós queremos devolver a ele, no momento que estiver em apuro, queremos devolver para lá. Já revelamos o lugar. O que é que estará a acontecer? Então significa que esse é um lugar segredo. É um lugar segredo, não podemos comunicar, não podemos informar. Então, há estratégias de segurança. O senhor, como jornalista, quando estiver em apuro, me contacte. Eu vou lhe dizer como é que pode proceder.
Pois bem, então ficou aí, nesse caso, o esclarecimento do nosso convidado do dia, Gamito dos Santos, relativamente das dúvidas que o público carregava e, normalmente, conforme eu estava aqui a dizer, que está a ser mesmo salvaguardado por um grupo de estudantes. E já para terminarmos com a nossa entrevista, para atender a outras situações, gostaria que, nesse caso, de saber do último ponto sobre a questão do Celestino, né, que o governador de Nampula expôs nas mídias a criticar a atitude do Celestino, porque, segundo as denúncias do governador, estava a pedir uma verba antes mesmo de publicar a matéria sobre a suposto, né, situações que estavam ali a acontecer dentro do governador. E como ativista social ainda houve muita poeira, muita tinta pelo corredor, e a rede dos direitos humanos em Nampula não se pronunciou até então. A que se deve? Bom, a rede dos defensores de direitos humanos não se pronuncia por questões profissionais do próprio colaborador, seja de qualquer entidade, do defensor neste caso, seja jornalista, advogado, ativista, enfermeiro, médico, por aí fora. Todo defensor, dentro do seu exercício das funções, ele é tutelado pela sua entidade patronal. Então nós não temos por que entrar neste assunto. Agora, uma questão também é clara, que o jornalista procedeu de forma, digamos, não profissional o assunto. Concordamos que sim. Esta é a minha opinião pessoal, não é a opinião da rede. Procedeu de uma forma não profissional. Por quê? Porque as questões que ele expôs nas redes sociais, entendo eu que não tem nada de noticiabilidade. Quem é jornalista sabe que na residência oficial do governador tem um gabinete de trabalho. Isso é do domínio de qualquer jornalista formado. Então, se tem um gabinete de trabalho, não há nenhum mal de receber qualquer entidade e trabalhar com ela lá. 2. Quem é jornalista de Nampula sabe que a campanha de 14 milhões de braços não foi lançada pelo INGD, foi lançada pelo governador da província de Nampula. E o governador, no seu gabinete, lançou a campanha 14 milhões de braços para angariar fundos e apoiar as vítimas em Memba. E esta campanha, ao se angariar, o gabinete do governador podia muito bem levar os donativos, empacotar e levar à procedência. E é o que estava a acontecer. Eram recebidos na residência oficial, repito, residência oficial, não é residência particular. E de lá eram empacotados e levados para o local. Eu mesmo já fiz parte disso. Como disse, como ativista, vou apoiar o governo naquilo que eu achar que isto é para o bem para a minha população, para a minha província de Nampula. Vou fazer. Nem que o governador me chame hoje, dizer vamos lá montar tendas em Memba, eu hei de seguir. Não sou do Estado, não sou funcionário, mas hei de ir montar tendas. Porque é isto que se chama de ser ativista. Agora, se o governador me chamar para me dizer vamos lá, como chama, saquear bens da população e tirarmos a comida deles, isso não vou fazer. E vou denunciar imediatamente. Esta é a minha função. Agora, o jornalista procedeu-se mal. Se ele estivesse a nos dizer que estes bens estão sendo desviados e ele tem provas de que estão sendo desviados, aí eu apoiaria ele. Acredite que neste momento que estamos a falar, estaríamos aqui a conversar do processo crime que já entrou na Procuradoria contra o Salimo. Mas porque não me apresentou provas e nem disse sobre isso. Não temos como. Ele falou sobre a recepção de pessoal no Hotel Plaza. Se recebe as pessoas no Hotel Plaza, ele tem que me dizer qual é o impacto financeiro que isto gera nos cofres do Estado. Se não tem nenhum impacto, então eu não tenho problema de ser recebido no Hotel Plaza. Tal como essa entrevista está acontecendo numa instância turística. Podia acontecer no vosso estúdio, mas está a acontecer aqui porque nós escolhemos aqui para conversar.
Tá bem? Então, não vejo nenhum problema dos elementos que o jornalista levantou. Agora, depois, a posterior, trouxeram aqui também os screenshots de que ele estava a pedir dinheiro. Eu nem quero entrar nesta conversa. Todo mundo pede, todo mundo precisa, todo mundo necessita. Agora, o que me resta saber é que se ele estava a colocar na condição de ser jornalista ou está a pedir como munícipe ou cidadão qualquer. Isso é o que eu não sei. Mas eu não quero decifrar sobre este assunto. Pois bem, estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Última questão, o Gamito dos Santos já foi candidato pelas autarquias em Nampula, vê aí as próximas eleições. Qual será o posicionamento de Sua Excelência? Vai voltar a concorrer às eleições ou mesmo vai passar a fiscalizar o processo eleitoral? Primeiro é de que eu nunca fui candidato como tal, mas a verdade é que nós submetemos nosso processo como sociedade civil para a nossa ideia era termos assento na Assembleia Municipal. Como sociedade civil, é mais prático nós advocarmos enquanto estamos na mesa da divisão do bolo. Estamos a falar da Assembleia Municipal. Este foi o nosso projeto. E este projeto estava sendo suportado por outras organizações da sociedade civil. Bom, próximas eleições, se nós vamos concorrer ou não, vai depender da sociedade civil o que é que vai decidir. Se a sociedade civil dizer que temos que concorrer para estarmos na mesa da Assembleia Municipal e lá estarmos a advocar, a lei nos permite, a lei nos dá essa prerrogativa. Vamos usar do poder da lei para também nós advocarmos. Porque há coisas que acontecem na Assembleia Municipal em que os partidos, como eu disse, só aproveitam-se dos seus benefícios. Mas a população que não tem partido lá fora está sendo escangalhada. Então, nós como sociedade estaríamos lá a representar, estaríamos lá a dizer com A mais B aquilo que acontece para aqueles que não têm partido. Então, essa é a nossa visão. E se próximas eleições, repito, se a sociedade civil decidir assim, que nós temos que concorrer novamente, vamos concorrer. Se não decidir assim, nós vamos fiscalizar. Aliás, mesmo as eleições passadas, para além de nós termos candidato, também estávamos a observar eleições. Nós concorremos na cidade de Nampula, mas observamos eleições em todos os municípios. Então, vamos observar eleições. Primeiro, isto não vai falhar. Observar eleições não falha. Agora, a questão de candidatura ou não, isso depende da decisão da sociedade civil. E qual é a mensagem que quer deixar para o público que confia da Vossa Excelência relativamente sobre a questão da justiça e não só? A única coisa que eu digo é continuar a confiar. Continua a confiar, continua a depositar os seus pedidos ao nosso escritório, continue a vir gritar no nosso escritório, continua a depositar petições, participações, denúncias no nosso escritório. E brevemente nós vamos lançar um projeto que não vou avançar aqui, que por algum momento este projeto vai galvanizar aquilo que é a nossa luta e vai trazer impacto positivo naquilo que nós precisamos e que almejamos como organização e como por algum momento uma entidade que almeja a justiça de certa forma justa. Muito obrigado, Excelência, por aceitar o nosso convite e participar do programa Entrevista Exclusiva e contamos consigo nas próximas edições. Muito obrigado, Inácio. Foi um prazer conversar convosco e abraço a todos os internautas que poderão acompanhar esta nossa conversa. Obrigado. Obrigado. Pois bem, então, fica assim então a presente edição do programa Entrevista Exclusiva. Hoje estivemos a conversar com o ativista social e defensor dos direitos humanos Nampula, Gamito dos Santos. Falamos noutra hora relativamente sobre a questão da justiça moçambicana. Igualmente falamos sobre o desaparecimento do sismo que criou uma série de polêmicas ao nível da província de Nampula. Para já, despede-se Inácio Batista com um forte abraço do tamanho da nossa cobertura. Boa tarde e bom fim de semana.
One.